Olá, galerinha, eu sou a professora Raquel, dou aula para a turma do 4º ano do Colégio Força Máxima. E hoje estou aqui para explicar para vocês sobre o capítulo 5 do livro de Ciências. Este capítulo apresenta o seguinte conteúdo: como a matéria se transforma na natureza. Neste capítulo você vai definir e explicar o que é ecossistema, descrever o ciclo da matéria e o fluxo de energia nos ecossistemas. E também vai comparar o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os seres vivos. Você já aprendeu sobre alguns ecossistemas, como deserto, floresta tropical, rio, entre outros. Mas o que é ecossistema? Um ecossistema é um conjunto dos seres vivos e dos elementos não vivos de um local, que interagem entre si e com o ambiente constituído um sistema estável e autossuficiente. O tamanho de um ecossistema pode variar de uma floresta até uma poça de água. Cada ecossistema possui características próprias e abriga seres vivos adaptados às condições do ambiente, sabendo que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Agora vamos compreender um pouquinho como é o fluxo de energia nos ecossistemas. Você se lembra das cadeias alimentares que estudamos? Nelas, a luz solar é a fonte de energia para as plantas produzirem glicose, que é o seu próprio alimento. Por meio da fotossíntese, as plantas servem de alimento para os animais herbívoros, que por sua vez servem de alimento para os animais carnívoros. Ainda há os fungos e as bactérias, decompositores que decompõem outros seres vivos. Em nossos estudos, não vimos nenhuma cadeia alimentar muito longa, com mais de 5 níveis. Por que será que isso não acontece? É porque o fluxo de energia em uma cadeia alimentar parte sempre dos produtores que captam energia luminosa para os consumidores. A cada nível, a energia passa também para os decompositores. Assim, o fluxo tem somente uma direção, ou seja, é unidirecional. A cada nível, a energia transferida de um ser vivo a outro é menor. Isso acontece porque parte dessa energia é transformada em calor e a outra parte é utilizada na manutenção da vida. Em uma cadeia alimentar, a energia transferida pode ser representada como uma seta que diminui de espessura a cada nível, ou outra forma de representar o fluxo de energia em um ecossistema é por meio de uma pirâmide no qual os produtores estão na base. Bom, agora então vamos estudar um pouquinho como funciona o ciclo da matéria nos ecossistemas. Você já ouviu falar em terrário? Um terrário é um espaço fechado que reproduz as características do ambiente para a sobrevivência de um determinado ser vivo. Um famoso terrário é cultivado pelo engenheiro David Latimer, na Inglaterra. Em 1960, ele colocou terra, adubo, água e uma muda de planta em uma garrafa e fechou-a para ver o que aconteceria. 12 anos depois, ele voltou a regá-la, fechou a garrafa para nunca mais abrir. A planta permanece viva até hoje e cresceu muito, ocupando toda a garrafa. Mas como é possível essa planta sobreviver tanto tempo em uma garrafa fechada? Na fotossíntese, as plantas produzem glicose ao absorver a luz do sol, o gás carbônico e a água. Além desses elementos, a planta também precisa de nutrientes minerais para suprir suas necessidades. Esses nutrientes estão presentes no solo, dissolvem-se na água e são absorvidos pela raiz das plantas. Uma planta dentro da garrafa tem tudo isso que ela precisa para viver. Para explorar o ciclo dos elementos da natureza, trabalharemos em 4 estações diferentes. Primeiro, ciclo da água, depois ciclo da matéria, depois ciclo do carbono e formação dos combustíveis fósseis. Então vamos entender um pouquinho de como ocorre o ciclo da água. Todos sabemos que a água é fundamental para a vida dos seres vivos. Portanto, é importante compreender que esse ciclo aconteça de forma natural. Agora a gente vai assistir um vídeo onde ele vai explicar de uma forma bem clara para a gente como ocorre esse processo
do ciclo da água. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Pois é, esse vídeo apresenta pra gente de uma forma muito objetiva e clara todo o processo do ciclo da água. Dando continuidade, vamos conversar um pouquinho sobre o ciclo da matéria. Vimos que o fluxo de energia em uma cadeia alimentar é unidirecional, algo que acontece em uma direção só. Ou seja, não é um ciclo, pois a energia é utilizada pelos seres vivos e se dissipa. A matéria orgânica e inorgânica ingerida na alimentação formam um ciclo. Observe o esquema a seguir. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do carbono. O carbono é um elemento muito presente em nosso planeta. Ele faz parte da composição dos corpos dos seres vivos, pois está nas moléculas de açúcares essenciais para a produção de energia. No gás carbônico, o ar e nos combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. O carbono entra nas cadeias alimentares por meio dos produtores, que captam o gás carbônico do ar para realizar a fotossíntese, cujo produto é a glicose. Com ela, a planta fabrica outras moléculas orgânicas, que passam para todos os seres vivos das cadeias alimentares. No processo de respiração, os seres vivos decompõem essas moléculas orgânicas e devolvem o gás carbônico à atmosfera. Agora a gente vai assistir um vídeo explicando como ocorre esse processo. O carbono faz um ciclo através dos oceanos, da atmosfera e do interior da Terra, onde se aloja a maior parte dele. É um ciclo geológico bastante lento.
O gás carbônico que está na atmosfera, ao encontrar-se com a água, gera ácido carbônico, que reage com elementos da crosta terrestre, formando carbonatos. Os processos de erosão, como a chuva, levam estes carbonatos para o fundo do mar. Ao longo de milhares de anos, estes sedimentos se transformam em rochas. O ciclo continua quando essas rochas chegam ao manto da Terra e ficam sujeitas a grandes pressões e temperaturas, derretendo e liberando gás carbônico novamente através de atividades vulcânicas. O ciclo biológico do carbono é mais rápido que o geológico. As plantas absorvem o gás carbônico no processo de fotossíntese, produzindo oxigênio e hidratos de carbono. Plantas e animais se utilizam dessa energia contida nos hidratos e emitem gás carbônico, de forma muito parecida com aquela que acontece em um motor a combustão. Assim, através da respiração, devolvemos o CO2 para a atmosfera mais uma vez. Através dos processos industriais, transportes e usinas energéticas, o homem passou a retirar o carbono da Terra cada vez mais e num ritmo superior ao lento ciclo geológico. As atividades humanas começaram a destruir aquele equilíbrio do ciclo. Hoje, a concentração de gás carbônico é a mais elevada dos últimos 650 mil anos, gerando um efeito estufa muito superior àquele benéfico ao ser humano. Vamos falar da última estação, que é a formação dos combustíveis fósseis. O petróleo é a matéria-prima de muitos produtos que usamos no dia a dia, como a garrafa PET, o asfalto, o pneu dos veículos, entre outros. Ele é chamado de combustível fóssil, pois assim como o carvão mineral e o gás natural se origina dos restos dos seres vivos, muito antigos, que foram depositados no subsolo. Ficaram pressionados em milhões de toneladas de rocha e camadas de areia, dando origem a essas substâncias. Sabemos que o ser humano interfere muito na vida dos seres vivos. Vamos aprender um pouquinho como isso ocorre. O ser humano interfere no ciclo da matéria, principalmente com a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão. Em camadas muito profundas, o carbono dos combustíveis fósseis está armazenado em um local e é removido do seu ciclo natural. Quando esses combustíveis são tirados das profundezas e queimados, há uma intervenção no ciclo e a entrada de gás carbônico na atmosfera é alterada de forma significativa. O excesso de gás carbônico na atmosfera não pode ser utilizado pelas plantas e acaba ficando na atmosfera ou é dissolvido pelas águas do mar. Da mesma forma, o ser humano também produz materiais que demoram muito mais tempo para serem decompostos do que a matéria que surge naturalmente da natureza, o que faz com que o ciclo da matéria demore mais. A velocidade de extração dos combustíveis fósseis e de produção de matérias de decomposição lenta é muito maior do que a velocidade de formação desses combustíveis ou de decomposição desses materiais, o que causa desequilíbrio no ciclo. Para um sistema petrolífero se constituir, milhões de anos foram necessários. Primeiro, o material orgânico foi depositado em um ambiente aquático, pobre em oxigênio, o que impediu a ação biodegradante das bactérias. As camadas mais antigas foram gradativamente soterradas pelas mais recentes e compactadas pelo peso das camadas superiores. Reações químicas no interior da rocha eliminaram os átomos de nitrogênio e o excesso de oxigênio, deixando somente as moléculas formadas a partir do carbono e do hidrogênio, compondo o querogênio. Ele irá gerar os hidrocarbonetos líquidos e gasosos que compõem a rocha geradora. O hidrocarboneto migra através de falhas ou camadas carreadoras que atravessam as rochas e que funcionam como um caminho em direção à superfície da Terra.
Durante o trajeto de sua migração, os hidrocarbonetos encontram uma camada denominada rocha capeadora, ou selo, que é impermeável e que impede que o fluido continue migrando para a superfície, sendo trapeado no espaço denominado rocha reservatório. A rocha reservatório é uma rocha porosa e permeável, com grande capacidade de armazenamento, e é ali que o petróleo fica depositado. Bom, galerinha, termino aqui a explicação do capítulo 5 do livro de Ciências e espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e um abraço. Até a próxima!